Em diversas lives e vídeos, vocês perguntaram e pediram um vídeo sobre o golpe de Estado no Peru. Vamos tentar entender então um pouco sobre tudo que está acontecendo naquele nosso vizinho, nosso país vizinho? Durante o mês de novembro, nós tivemos uma situação meio caótica no Peru, nós tivemos um golpe de Estado, depois o presidente foi preso. A gente vai passar uma reprise sobre esses fatos. O interessante não, durante essas lives que a gente fez ali no final do mês de dezembro, e acho que até uma ou outra aqui já no mês de janeiro, sempre no chat aparecia, vocês não vão falar do Peru? Vocês não vão falar do Peru? E o Peru, e o Peru, e o Peru? Então, poxa, eu não me sentia preparado para falar sobre o Peru sem ter um conhecimento, ou sem ter dar uma estudada, sem dar uma lida e tal, e ainda não me sinto assim tão preparado. Então, o que eu estou trazendo para vocês, eu preparei aqui eu tinha preparado um esboço para o conteúdo que eu ia trazer. Aí eu falei, poxa, em vez de eu pegar esse conteúdo, esse roteiro, eu vou jogar esse roteiro só na tela para trazer alguns pontos importantes, né? Nós tivemos um golpe de Estado no Peru e depois um presidente que foi preso. E o presidente é de esquerda. Então, acho que a provocação era muito por causa disso. O presidente era de esquerda e tentou dar um golpe de Estado e foi preso. Então, o pessoal acho que vinha, talvez propositalmente, aqui no canal do Meteoro, perguntar sobre o Peru, exatamente porque era um golpe, né, de um presidente que tinha sido eleito com um viés de esquerda. Então, assim, para a gente poder entender melhor, eu preparei um roteirinho e resolvi trazer aqui para a gente só um contexto histórico, tá? Em 1990, esse da foto aí é o Fujimori. Ele foi eleito presidente do Peru. Em 1992, com o auxílio das Forças Armadas, o Fujimori ele dá um alto golpe e logo em seguida, no ano de 1993, ele cria uma nova Constituição. Essa Constituição, ele escreve ela de tal forma que ele concentra os poderes no executivo, fazendo dele praticamente um ditador mesmo, sabe? Ele concentrava muitos poderes. Só que uma série de erros, uma série de situações bem constrangedoras, uma série de escândalos, acabou fazendo com que em 2000 ele renunciasse ao poder. E aí, eu queria só trazer uma questão que eu acho muito interessante para a gente entender. Algumas dessas reformas, logo após ele ter saído do poder, o Fujimori, nós tivemos mais algumas reformas na Constituição e eles inverteram os papéis. O legislativo acabou trazendo para si muitos poderes, criando até uma confusão de funções com o poder executivo. Ou seja, ela deslocou grande parte do poder do executivo para o legislativo. Ainda assim, porque como foi uma reforma e foi uma reforma mal feita, essa Constituição ainda mantém uma previsão de que o presidente pode dissolver o Congresso em algumas situações específicas e convocar novas eleições, tá? Então, esse aqui era só um contexto histórico para a gente entender o que aconteceu, assim, por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram lá no Peru. Então, eu vou trazer aqui para vocês a notícia do dia, lá do jornal Hoje, do dia que aconteceu esse movimento aqui. Vocês vão ver como se estivesse sendo uma coisa nova. Mas não é, tá? É notícia do mês passado. Notícia aqui para você, o presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou hoje que vai dissolver o Congresso do país e que vai convocar novas eleições parlamentares. Manifestantes contra e a favor do presidente estão reunidos em Lima, capital do Peru. Castillo, que responde a um processo de impeachment, declarou o estado de emergência no Peru e impôs um toque de recolher em todo o país. Num pronunciamento na TV, o presidente disse que tomou a decisão de criar um governo de exceção para, segundo ele, restabelecer o Estado de Direito. O Congresso do Peru votaria hoje pela terceira vez uma moção para derrubar o atual presidente, que está no poder desde 2021. Até partidos de apoio ao presidente Pedro Castillo rejeitaram o fechamento do Congresso porque, obviamente, a medida vai contra a democracia. Pois bem, aqui, só para a gente entender então, o Castillo se elegeu, ele é um sindicalista e é mais uma das coisas que a gente tem aqui, o conservador. Aqui no Brasil você tem o liberal na economia e o conservador nos costumes, e ali surgiu essa figura que é exatamente o contrário. Ele é progressista, ou talvez de esquerda do campo econômico, né, sindicalista, professor, mas extremamente
retrógrado e conservador na pauta social, na pauta contra a questão do aborto, contra a questão dos direitos LGBT, QIA+, e tal. Então, essa é uma figura bastante excêntrica que surpreendeu, né? Muitas pessoas, poucas pessoas, na verdade, acharam que ele podia ganhar as eleições. E ele ganhou as eleições. E ele ganhou as eleições exatamente da Keiko Fujimori, que é filha do Fujimori. Eu esqueci de falar, mas o Fujimori depois ele acabou sendo preso, tá? Preso por diversas situações, corrupção, suborno, e eu não lembro todas as situações. Mas o fato é que, se eu não me engano, desde 2010, a gente já está com 4 ou 5, acho que são 7 presidentes, não, são 10 presidentes nos últimos 7 anos. Assim, tem uma eleição, elege, derruba, tira, põe, assume o vice, assume o presidente da Câmara, convoca novas eleições. Então, o Peru vem passando por uma situação bastante complicada há muito tempo. E eu não sei se vocês viram, no dia que ele fez esse anúncio, seria votado um terceiro pedido de impeachment dele. Ele já tinha sofrido 2 pedidos de impeachment, e os 2 pedidos de impeachment ele tinha escapado. Ou seja, eles já tinham tentado derrubar ele 2 vezes e ele tinha escapado. E ele estava vindo para a terceira. E nesse terceiro pedido de impeachment dele, ele tinha, há pouco tempo, brigado com a vice, que era do mesmo partido dele, ele deixou o partido. Ou seja, o Castillo, né, Pedro Castillo, ele não tinha apoio das Forças Armadas, ele não tinha apoio do Congresso e não tinha apoio nem do próprio partido. Aí o que aconteceu? Ele anunciou a dissolução do Congresso, e isso como a gente viu, previsto na Constituição do Peru. Ele poderia, em algumas situações, a gente pode discutir se haviam os requisitos legais para ele dissolver o Congresso ou não. Né? Porque lá é tão amarrado, como eu falei, que, por exemplo, enquanto aqui no Brasil o Lula pode nomear os seus ministros e compor seu ministério, lá não. Lá, por exemplo, ele compõe o ministério e tem que passar para o Congresso Nacional votar. E se o Congresso Nacional não aceitar, e isso eles chamam de uma moção de desconfiança, ele tem que nomear de novo. Então, ele tinha feito, já não tinha sido aceito, ele tinha nomeado de novo, e o Congresso não votava se aceitava ou não o corpo de ministérios. Ele usou isso como uma segunda moção para alegar que tinha os requisitos para ele dissolver o Congresso. Beleza, a gente pode discutir a legalidade disso ou não. Só que dissolver o Congresso, anunciar um governo de exceção e convocar uma nova constituinte, isso não está previsto na Constituição. Então ele excedeu abruptamente os poderes ou as prerrogativas constitucionais que ele tinha. Então, sim, ele agiu de forma ilegal e tentou romper com a ordem democrática. Só que nesse mesmo dia, olha só, como ia ter a terceira votação do impeachment dele, a votação aconteceu. Nós temos aqui uma notícia do Jornal Nacional: o presidente do Peru é destituído e preso após tentar fechar o Congresso Nacional. Na quarta-feira, o Congresso já tinha agendado uma sessão para votar o possível impeachment, e pouco depois do anúncio de Castillo, os parlamentares decidiram por ampla maioria afastá-lo. Foram 101 votos a favor, 6 contra e 10 abstenções, ou seja, até o partido dele abandonou ele. Inclusive, gente, o advogado dele abandonou ele, os ministros que ele nomeou, que compunham o ministério dele, também não ficaram do lado dele. Foi uma situação bastante constrangedora ali para ele. O Castillo foi detido em Lima. Aliados políticos e até os próprios ministros do governo classificaram o momento do então presidente como uma tentativa de golpe. Em comunicado conjunto, as Forças Armadas e a Polícia Nacional peruanas informaram que o ato de Castillo representou uma infração à Constituição do país. Isso aí, a gente está repassando as notícias só para a gente poder depois fazer os comentários. Inclusive, o advogado e um dos ministros dele chegaram a trazer até essa informação aqui, ó. Pedro Castillo foi drogado antes do discurso golpista, diz o advogado. O ex-presidente recebeu uma bebida minutos antes do discurso. O ex-presidente peruano, Pedro Castillo, teria sido drogado antes do discurso golpista, que anunciou a dissolução do Congresso. A informação foi divulgada pelo advogado Guilherme Oliveira. Em coletiva de imprensa, Oliveira afirmou que o presidente deposto recebeu uma bebida minutos antes, que supostamente seria uma água, e com a ingestão do líquido ele teria se sentido atordoado. Quando o presidente leu a mensagem escrita por outros, minutos antes lhe deram algo para beber. A pessoa que me ligou disse que deram a ele uma bebida, uma suposta água. Depois de beber a água, ele sentiu-se atordoado. Por isso leu, disse o advogado. E ele fala, teria dito isso, né? Não temos a informação vinda direta dele, mas de outras pessoas, que ele não se lembraria
Anderson, do que ele falou. Daí, eu só, assim, não tem muito a ver com isso, mas me lembrou muito essa situação aqui que nós tivemos no Brasil, esse negócio de você tomar um remédio, tomar uma água antes de ir a público, né? Nós tivemos essa situação aqui, ó. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho, límpido. Sim, teu formoso, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro. Eu não sei se você lembra dessa situação da Vanusa cantando o hino nacional, ela também teria tomado um medicamento antes de entrar ao vivo. Tem um outro caso também que é muito... Foi o do Vanucci, né? O Vanucci na Vanucci, Rede TV, perfeito. Na Rede TV, acho que da Copa do Mundo, né? Isso, ele foi fazer o comentário dele, falou que tomou remédio antes, isso acabou levando, acho que até a demissão dele, tudo, teve uma questão aí. Mas sobre envenenamento, a história, o poder e o veneno andam junto, né? Quase nome de livro isso, né? O poder e o veneno. O poder e o veneno. Porque historicamente sempre tem alguém que é envenenado quando está no poder, sempre tem isso. Mas a questão do Peru, eu tenho muito cuidado sempre para falar do país alheio, porque a gente tem que viver muito aquela realidade para a gente poder contribuir. Mas a gente viu que algumas atitudes foram atabalhoadas, e isso está tendo o principal que nos interessa é o povo em si, né? Porque o povo está sofrendo, né? A crise econômica é muito grande, isso está tendo reflexo no dia a dia, e exige-se que consiga normalidade. Mas eu queria tocar num outro ponto aí, que é como a América... Só fazer aqui, eu tenho um Renato Freitas, eu só não sei se é o deputado estadual eleito aqui pelo Paraná, Renato Freitas. Se estiver nos prestigiando aí, um grande abraço. A gente é muito fã aqui do Renato Freitas aqui no Meteoro. Não, o Renato é um querido, né? Um cara, um lutador lá nessa Curitiba, né? Com tantos problemas de perseguição à figura dele, e ele merece todo o carinho do mundo. Grande Renato. Sobre o Peru, tem essa questão da América do Sul, né? Como é difícil manter a democracia na América do Sul, né? E não só na América do Sul, mas nos países que são colonizados. Como você vê você também, se você for estudar um pouco a questão do Peru, você vê o Império também envolvido, para variar, dentro do Peru ali, dando as suas cartas, jogando as suas cartas ali dentro. Como que a gente tem dificuldade de ter 100 anos de democracia num país, né, da América do Sul, justamente porque as forças contrárias são gigantescas, né? E aí o pessoal fala, mas você não quer, você vai vir aqui falar que... Não, existem problemas lá e a gente não compactua com os problemas, né? Só que a gente também tem que olhar pelo aspecto de as dificuldades da América do Sul de manter minimamente a sua estrutura de país, a sua governabilidade. Governar... Olha a Argentina, novamente a Argentina está com problema de governabilidade, veio o mandado de prisão para Cristina Kirchner. Como que essas forças elas contribuem para o Lula? Ontem teve uma matéria, né, no Jornal Nacional sobre uma ministra do Lula que fez campanha, e na campanha ela tinha ligação com pessoas... Então, o Lula vai... Tipo, um papel higiênico comprado errado no governo Lula vai ser um escândalo, né? Porque as forças conservadoras, elas ficam ali esperando qualquer problema para criar uma instabilidade governamental, né? Criar uma instabilidade governamental, e normalmente essas pessoas, essas forças, né, Tasso, eles têm a máquina que é gigante das mídias tradicionais, que acabam contribuindo, inflando ódio, inflando notícia, e daí agora você tem tipo esses Alan dos Santos envolvidos em todos os países também, que acabam contribuindo com
com notícias, às vezes, nem sempre produtivas, que não servem para nada, às vezes são falsas. Então é uma grande salada e a gente torce, no final das contas, para que o Peru consiga se restabelecer. A dissolução do Congresso foi uma atitude que eu, particularmente, eu não defendo esse tipo de atitude, essas atitudes que vêm na contramão da gente manter a estabilidade governamental. O impedimento, eu acredito que virou uma tábua de uma forma, um instrumento político, né, o impedimento de um governo. E eu, sinceramente, não concordo com o impedimento da forma que é feito na América do Sul. Porque quando a gente vai lidar, sabe, Tássio, com governos, se a gente for pôr a lupa, poxa, qual o governo que mais faz guerra nesse mundo? É o governo norte-americano, mano. E você não vê falar de impedimento lá. Você vê um inglês, né, aquela figura fofinha da rainha da Inglaterra que faleceu, mas olha o que a Inglaterra fez nos continentes africanos, né? Então a gente tem que, daí aqui não, eu não estou dizendo que ele não errou, que não teve problemas nos governos de esquerda, mas só que a instabilidade que eles criam um monstro em volta dos governos, principalmente progressistas, para que eles sejam dizimados, né? O que foi feito num paralelo com o governo do PT aqui no Brasil foi uma coisa absurda, porque a questão é que eles, é como aquela rede de arrasto, né, de peixe, eles acabaram arrastando e puxando para o centro de um problema, a Petrobras, aí daí veio todos os problemas que a gente, só para destruir uma figura política e o seu partido político. Né? Então eles têm esse poder. Perfeito seu comentário. Perfeito seu comentário, Anderson. E só para você falou dos paralelos, vamos trazer um paralelo aqui. Os problemas do Castillo começaram logo após as eleições, porque quem foi derrotado foi a Keiko Fujimori, se não me engano, que é filha do ex-ditador Fujimori, que é direitista. Então você tinha um congresso contra ele e é um congresso que talvez representasse os interesses da elite no Peru. Com isso eu estou dizendo que ele não deu golpe, ele deu golpe. Ele ultrapassou os limites legais da Constituição. Agora, as coisas são mais complexas do que só dizer, ele é um criminoso, ele não é um criminoso, ele é um golpista, ele não é. Ele está preso, tá? Ele está preso no momento. Inclusive, eu quero só trazer aqui, ele não conta com o apoio das Forças Armadas, ele não conta com o apoio do Congresso Nacional, mas como ele foi eleito, ele tem um amplo apoio popular. Inclusive, olha só, Anderson, apoiadores de Castillo bloqueiam estradas. Essa notícia é de agora, recente, porque os manifestantes continuam a pedir a renúncia da Dina Boluarte, que é a vice que tinha rompido com ele. Os atos foram majoritariamente pacíficos. Depois de uma trégua durante as festas de 2022, ou seja, eu estou trazendo essa notícia agora, mas é só para relembrar que essas manifestações pró-Castillo já estavam acontecendo desde quando ele foi preso. Apoiadores de Pedro Castillo, líder deposto após uma tentativa de golpe, voltaram a organizar manifestações nas ruas e bloqueios de estrada em várias regiões do país para exigir a renúncia da vice-presidente que assumiu. Os primeiros atos nessa retomada aconteceram ainda na quarta-feira, dia 4, mas nessa quinta, dia 5, diversas rodovias estavam fechadas pelos protestos. De acordo com a imprensa peruana, as manifestações se concentram no sul do país e foram majoritariamente pacíficas, com episódios isolados de violência. Ou seja, ele é uma figura excêntrica, talvez ele tenha feito um planejamento político completamente errado, achou que talvez deu uma cartada, a gente que joga truco já ouviu a expressão meteu o facão, passou o facão, ele simplesmente blefou, talvez tenha blefado, achando que talvez o apoio popular fosse o suficiente, mas a gente viu que não é. Então ele e ele agiu de forma ilegal? Ele agiu. Agora, nós precisamos lembrar que nem toda ruptura de um sistema jurídico vigente necessariamente é ruim, por mais que seja ilegal. Nós tínhamos, por exemplo, uma estrutura vigente em que o Brasil era um império. Nós tivemos uma ruptura através de um golpe de Estado, que foi carinhosamente chamado de Proclamação da República, que trouxe a República para o Brasil. Então, trouxe os ideais republicanos, mas uma série de problemas que, na verdade, continuam até hoje em razão, né, de quem continua mandando nesse país, que são as nossas elites.
Nós tivemos uma ruptura do sistema democrático e do sistema jurídico vigente em 64, nós tivemos uma nova ruptura e do então sistema vigente durante a ditadura, que foi com a Constituição de 88. E muitas pessoas falam ou defendem, no caso, um país socialista, né, busca, de repente, uma revolução, alguns ainda acreditam na questão da reforma, mas, enfim, tanto uma reforma quanto uma revolução, por exemplo, que possa entregar ao povo o poder de controlar realmente um Estado, de transformar um país numa democracia, vai ser uma ruptura, vai ser um golpe, vai ser visto como ilegal do ponto de vista do establishment, do ponto de vista do que está instituído. Então, assim, ele agiu de forma ilegal? Agiu. Talvez tenha medido mal. Não conheço realmente a fundo para dizer se o que ele tentou fazer seria um golpe. Acredito que não. Acredito que ele estava pensando apenas num projeto, talvez, de poder mais imediato e de governabilidade. Aí me falta informações mais apuradas, mas aí eu recomendo que as pessoas procurem canais que têm um aprofundamento, um podcast excelente, que é o Xadrez Verbal, que já tratou, acho que, desse assunto. Então, assim... Tem o Diálogos do Sul, da Vanessa, também, que é muito bom para se aprofundar. Excelente. Tem canais muito bons que ajudam a aprofundar, porque o mais importante, quando a gente diz sobre uma outra nação, é o respeito, né? A gente entender que tem as suas características individuais, e dentro de todas essas características individuais, políticas, jurídicas, tem ainda a população, que no final das contas eu sempre penso na população, né, como que ela está sendo tratada dentro do processo, é igual se você olhar o Brasil, dentro de tudo que aconteceu do impedimento da Dilma, o que aconteceu com a população, né? Então a lupa que a gente põe ela só sofreu, né? Então... Exatamente. Então, assim, nem sempre o que é legal, ou, por exemplo, respeita os trâmites, como foi a questão do impeachment da Dilma, que por mais que possa ter sido, talvez, formalmente legal, foi eticamente correto, foi moralmente correto, e isso aí a gente precisa... É uma coisa que eu acho muito interessante falar, não é o direito que vai dizer se foi golpe ou não foi golpe, o direito é uma das ferramentas de análise mais imediata só do formalismo jurídico, do formalismo técnico. Quem vai dizer isso depois são outras lentes, como principalmente a lente da história, a lente da sociologia e a lente da política, no estudo da política. Então, assim, as pessoas se apegarem somente ao que está escrito na letra da lei para tentar fazer um julgamento de valor ético, de um valor histórico, elas acabam se equivocando.